E tivemos que atravessar o deserto da Líbia até a Tunísia de carro, em comboio, com outros cidadãos do meu país. Fomos interceptados por grupos rebeldes, terroristas, e a única razão pela qual não nos fizeram reféns foi porque éramos muçulmanos. Isso realmente me fez questionar toda essa violência de alguns muçulmanos contra qualquer pessoa que não fosse muçulmana, fossem crianças ou mulheres. Assim que alguém deixava de ser muçulmano, era considerado um kafir e, portanto, um descrente, que nem sequer merecia viver e existir e que não tinha dignidade. E isso me chocou enormemente, e eu rejeitei isso em meu coração, com todo o meu ser. E, ao mesmo tempo, me senti aprisionada, eu não tinha nada além do Islã. E assim, fomos repatriados para o Senegal. E lá, eu fui para o ensino médio, e eu estava em uma escola em Dakar, que era uma escola francesa. Então, não era mais uma escola, não era absolutamente uma escola católica particular, era simplesmente alinhada com as escolas francesas que eu havia frequentado nos países anteriores. Então, uma escola secular, onde havia um pouco de tudo, pessoas senegalesas ou muçulmanas, e pessoas que eram ateias. Na verdade, ainda havia uma maioria de muçulmanos nesta escola. Só que, no meu último ano, na verdade, no ensino médio, vi uma jovem entrar na sala de aula. Eu tinha 17 anos. Era o último ano. E ela chegou atrasada. Então não pude deixar de notá-la. Mas algo me incomodou. É que ela parece emanar e irradiar uma luz que eu nunca vi em um ser humano, em um rosto humano. E, no entanto, ela não é nada especial. Tem 17 anos, como eu, mas fico impressionada com a visão dessa jovem que entra na sala. E, de fato, essa jovem, com o tempo, em certos momentos, ela ficava ao meu lado e começou a se interessar por mim. E ela era francesa. Ficou lá por 1 ano, porque a família dela estava no Senegal. E, de fato, vi que ela usava uma cruz no pescoço. Então entendi que ela era católica, que ela era uma cristã católica. E quando eu era amiga dela no Facebook naquela época, vi que ela defendia muito a igreja. E vi que ela era muito doce, muito gentil, que ela tinha tudo o que é mais normal em uma pessoa. E, acima de tudo, enquanto ela falava comigo de vez em quando, percebi que ela era muito gentil. Então, fiquei muito surpresa, porque era a primeira vez que eu conhecia uma pessoa católica gentil, especialmente porque eu também tinha uma imagem muito ruim da Igreja Católica, com todos os escândalos de pedofilia. Então, eu tinha uma imagem muito ruim dos católicos, pela minha experiência pessoal, com os ataques que sofri de católicos. E então, fiquei muito surpresa ao conhecer essa pessoa que era absolutamente adorável e de quem me tornei amiga. E assim, conversávamos de vez em quando. E com a chegada do Ramadã, e sabendo que eu era muçulmano, ela me fez muitas perguntas por curiosidade, simplesmente para me conhecer. Mas ao fazer isso, na verdade, foi um pouco como se sua maneira de me fazer perguntas me tivesse introduzido em uma maiêutica interior que me permitiu questionar a mim mesmo e questionar o Islã, as práticas do Islã. Por que eu observava o Ramadã? Por que eu rezava 5 vezes ao dia? Por que Deus me pedia para fazer isso e aquilo? Por que Deus me favorecia como muçulmana, em detrimento de outras pessoas, sob o pretexto de que elas não nasceram nessa religião? E foi isso que realmente desencadeou essa imaturidade e esse questionamento em mim. E eu fui amiga dessa jovem durante o nosso último ano do ensino médio. Então, ela me convidava de vez em quando para revisar para o bacharelado na casa dela. E conversamos sobre tudo e nada, sobre a vida. E aos poucos, eu me abri com ela e contei como eu tinha sofrido muita violência, tinha sofrido agressões. E eu não via. Eu não entendia o sentido da minha vida. Eu não conseguia estar em paz comigo mesma.
E eu não estava feliz. E ela me disse naquela época que sua mãe teve uma vida, uma infância e adolescência parecidas com a minha, mas que hoje ela estava perfeitamente feliz por estar casada e ter filhos. E assim como eu, sonhava em ter filhos um dia, mas me resignei a não ter filhos porque estava horrorizada com o mundo, com o vazio e a angústia da minha alma. Fiquei muito surpresa quando ela me disse isso. Então, aceitei o convite e fui à casa dela para conhecer sua mãe. E lá, fiquei emocionada ao conhecer esta mulher que irradiava alegria e felicidade em seu lar, que estava cercada por seus filhos extremamente felizes e, acima de tudo, que irradiava a mesma luz que eu tinha visto na minha amiga, minha colega de classe, na primeira vez que a vi. E lá estava, eu estava realmente emocionada com a luz que emanava deles. E, de fato, eu não conseguia mais dizer a mim mesma que minha colega de classe era feliz porque tinha pais amorosos e tinha tido uma vida boa. Eu podia ver que a mãe dela, que teve uma infância e adolescência semelhantes às minhas, era agora uma mulher perfeitamente realizada e feliz. E então fiquei muito intrigada, mas não entendia. Fiquei emocionada, mas não tinha respostas para as minhas perguntas. E assim, aos 18 anos, nós duas concluímos o bacharelado no final do ano. E ela, que era francesa, decidiu voltar para o seu país, a França. E eu decidi ir para a França estudar. Então vim para cá, para a França estudar. E durante o meu primeiro ano na França, minha amiga era uma amiga leal e vinha me visitar. Ela vinha me visitar de vez em quando. E um dia ela veio me visitar sem saber, no meu aniversário. E naquela época foi muito difícil, porque era a primeira vez que eu vinha para o Ocidente e também experimentei um choque cultural ao chegar a uma sociedade que não reconhecia Deus. Eu, que vivi em países muçulmanos durante os primeiros 18 anos da minha vida, vivi em países muçulmanos onde as pessoas falavam muito livremente sobre Deus, onde Deus fazia parte da esfera familiar, tanto da esfera íntima quanto da pública. E então chegar à França me desorientou. E minha amiga veio me visitar. E então, um dia, ela veio no meu aniversário e me deu um livrinho chamado YOCAT, que é um pequeno resumo do Catecismo da Igreja Católica para jovens. Então, ela me deu esse livro e disse que viu que eu não estava feliz, mas que achava que ele poderia me ajudar. Não recebia a paz que tanto buscava. E não conseguia entendê-la de jeito nenhum. Não conseguia entender o catolicismo. Não conseguia entender as 3 pessoas. Não entendia nada do que lia. E naquele ano, meu primeiro ano na França, ocorreram os ataques ao Charlie Hebdo. E quando os ataques ao Charlie Hebdo aconteceram, fiquei petrificada como todo mundo. E quando fui para a faculdade, conheci outra amiga que era católica e que em prantos me perguntou: "É nisso que você acredita? Essa é a sua religião?" E ela se referia a toda a violência do islamismo. E então eu disse a mim mesma: não posso mais fingir. Preciso conhecer minha religião. Preciso saber o que o islamismo diz. Preciso estudar o Alcorão. Preciso estudar os hadíces. Preciso conhecer esta religião para saber do que ela realmente se trata. Será que os terroristas têm razão quando dizem que homens e mulheres muçulmanos como eu, que se dizem moderados e pacíficos, são hipócritas? Eles estão certos ou errados? E então comecei a estudar o Islã muito seriamente, voltando às fontes, até mesmo aos hadíces, aos ensinamentos de imãs reconhecidos. E o que descobri me horrorizou. Descobri e entendi por que, em meu coração, quando criança, eu sentia tanta violência, porque então, intelectualmente, eu entendia. Vi os versículos que clamavam pela jihad. Vi os versículos que clamavam por matar, apedrejar, destruir e roubar. E fiquei horrorizada. E disse a mim mesma: esse não sou eu. Nunca mais quero ser associada ao Islã. Então nunca fui muçulmana porque nunca fui a favor da violência. E nunca mais quero ser associada a isso. E assim, aos 19 anos, rejeitei radicalmente o islamismo com todo o meu ser e todas as minhas forças.
E fiquei tão furiosa que o fiz publicamente.